A gente sempre quer correr risco, mas Deus está aqui para nos proteger. A gente sempre quer fazer muitas aventuras, explorar esse universo que tem por nos oferecer, viajar e conhecer as palavras de Deus, o Criador. Vou te contar mais uma história bíblica, animação bíblica. Dessa vez eu vou te contar a história de um jovem chamado Daniel. É um dos profetas. Vocês querem descobrir como termina a história do profeta Daniel, que caiu na cova dos leões? Venha comigo, viaja comigo, Daniel, e a cova dos leões, Reviterisha. Era uma vez em Israel um rei chamado Darinho. Darinho era um rei muito poderoso, mas Darinho gostava de só uma ordem, sabe de quê? De capturar jovens, para servir ele de escravo, trabalhar para ele. Então, o rei pediu mais uma ordem aos guardas de Israel para capturar jovens, para servir ele de escravo, trabalhar. Pediu aos exércitos de Israel. E eles obedeceram a ordem, eles aqui obedeceram a ordem da majestade do rei Darinho. Era uma vez um jovem que era profeta, amava a Deus, adorava a Deus de Israel, fazia muitas orações, muitas noites e muitos dias, e seus amigos. Ele pregava para os seus amigos e para o povo. O nome desse jovem era Daniel. Daniel não sabia que o destino ia traçar uma coisa para ele e para os seus amigos. Aquele dia de Daniel ia mudar. Umas pessoas foram presas e foi transferida para um barco. Só que pelo destino, no meio das pessoas que foram presas para ser escravo do rei, estava Daniel e seus amigos. O jovem Daniel também estava pronto para cair em uma emboscada. Quero dizer que o destino estava traçado. Que ele, se querer, um jovem inocente com seus amigos, foi preso também. O Daniel foi capturado pelos pessoal, os guardas de Israel, do rei Darinho. Mas foi capturado porque ele estava no meio do grupo dos escravos. E ele e seus amigos foram parar no palácio. E os guardas da Babilônia traficavam de traficação de pessoas para ser escravos. Daniel estava um deles. Chegando no palácio em Israel, o guarda falou: prendi esses daqui, passei o escravo. Estava no meio dos escravos, das pessoas que eu trouxe. E esse dali, aquele jovem, o rei gostou dele, deu comida a ele e seus amigos e perguntou o nome dele. Ele disse que o nome dele era Daniel. Então o rei mandou dar uma comida. Só que Daniel não estava acostumado com aquele banquete. E ele não quis, nem os amigos dele quis. Daniel fez uma proposta para o rei. Disse para o rei dar um pouquinho de comida. Eu só quero uma coisa. E o rei perguntou: um pouquinho de comida e água. Quero água para os meus amigos e um pouquinho de comida. Daniel disse que queria trabalhar para o rei, mas com uma condição: que ele amava o Deus de Israel e gostava de pregar. Se o rei permitisse ele de orar, que ele gostava de orar, o rei disse: pode orar, mas na janela do seu quarto. Ele disse: está bem. Sempre, todas as manhãs, quando Daniel acordava, ficava na janela do quarto, orando, pedindo a Deus, orando para Deus de Israel. Todas as manhãs sempre foi assim. Mas tinha um dos guardas que tinha uma inveja do Daniel. Aí começou a falar um bocado de coisa para o rei, que Daniel ia continuar com essa oração e ia se esquecer de ser escravo e trabalhar. E disse para o rei dar castigo a Daniel.
Se ele orasse para qualquer Deus, principalmente Deus de Israel, jogasse ele nas covas dos leões. Só que o rei não queria concordar com o guarda, mas o guarda pegou, pediu a majestade. Estou com raiva do Daniel. E como o rei Dorinho gostava do seu amigo, guarda, mesmo sendo amigo do Daniel, concordou e o trato foi feito. Então o rei Dorinho pediu por guarda: guarda, traz Daniel aqui que eu quero conversar. Está bem. O guarda foi, buscou Daniel e explicou que o rei queria conversar. Os guardas foram me reclamar que você fica orando para Deus de Israel. Mas o Senhor sabe daquilo que o Senhor me prometeu. Eu gosto de orar. Daniel, está proibido agora adiante de você ficar orando para Deus de Israel. E o que o Senhor vai fazer comigo se você me desobedecer, eu te jogar nas covas dos leões? E vai ficar sem água e sem comida. E ou você vai ser devorado pelos leões, ou vou morrer de fome e de sede. Daniel disse no momento que obedecia à ordem do rei. Mesmo que o rei era amigo dele, ele desobedeceu. Daniel continuou orando, desobedeceu à ordem do rei, que é jogar ele na cova dos leões. O rei descobriu que Daniel continuava orando, chamou os guardas e mandou os guardas jogar Daniel na cova dos leões. Deixou ele sem água e sem comida. Isso é para ele aprender, vai ficar esses dias sem comer e sem beber, vai ficar sem água e sem comida. Depois eu vou ver como ele está. Daniel ficou na cova com esse leão feroz e ficou com muito medo. Mas Daniel pegou, oh meu Deus, e agora? Daniel começou a orar, a chorar, pedindo perdão a Deus pelos pecados. Começou a orar. Deus ouviu o pedido de Daniel, enviou um anjo. Deus enviou um anjo para que o anjo tapasse a boca do leão. Deus enviou um anjo para que pegasse, tapasse a boca do leão mesmo, para não devorar o jovem Daniel. Como Deus é tão maravilhoso, mandou um anjo para calar a boca do leão. E Daniel ficou salvo. E o leão ficou mansinho com Daniel. Daniel, o leão e o anjo lá, o tempo todo na cova dos leões. O rei ficou muito preocupado, que há muitos dias Daniel estava na cova dos leões, que ele jogou ele lá, mandou jogar. E se lembra que Daniel está assim, com 6 dias. Eu disse para vocês não dar nem comida, nem água. E eu joguei logo na cova dos leões. Será que ele ainda está vivo? Eu, rei majestade, se eu vai ver ele, vou. Quando o rei chegou lá, tá Daniel lá sentado na beira do leão. O rei não acreditou do que viu. Daniel, meu filho, você está bem? Daniel respondeu que está bem, que ele fez a oração e que Deus ouviu suas preces. Mandou um anjo para, como se fosse tapar a boca do leão, para quietar o leão, isso, para não devorar ele e ficar mansinho, ser bom. O leão ficou manso, não devorou Daniel. Daniel se salvou com várias orações. As palavras de Deus salva. Daniel conseguiu sobreviver na cova dos leões. Como Deus é tão maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Daniel e a cova dos leões. Aleluia. Daniel, o profeta Daniel, foi tirado na cova dos leões. Daniel fez a oração e Deus enviou um anjo para tapar a boca do leão. Aleluia. Profeta Daniel.